Coloquei na versão português de Portugal, hein, galera? Olha que legal. Estamos a dizer aos teus seguidores que começaste. Roberta Hellinger. Você está me ouvindo, Roberta Hellinger? Hã? Você está me ouvindo? Se está me ouvindo, fala que sim. Porque a galera tava falando que tava sem áudio. Tá sem áudio ainda? Estão me ouvindo? Ou não? Galera, vai dar certo. Pé ligou. Eu vou ficar aqui, vou ficar olhando. Tô achando que essa parada eu tenho que ficar olhando. Eu tenho que ficar olhando. Isso aí, Ivan. Ajusta o som aí. Eu tenho que ficar olhando pro convite, galera. Agora que eu peguei a maldade. Rafa também, ó. Te enviei o convite. Eu vou ficar olhando pro seu convite. Vamos ver se ele aceita. Vamos lá, galera. Se conecta, se conecta. Vai entrando, a Jéssica, todo mundo presente. Enviando o convite aqui para Karen. Vamos lá, Karen, Rafa. O negócio é enviar o convite e ficar olhando para o convite, galera. Aqui funciona dessa forma. Também enviar o convite para o Rafa. E vamos que vamos. Sábado, sol pegando. Aqui em Ribeirão Preto. Em Curitiba. Não sei. Muito calor aí, Ivan? Não, Curitiba não. Vamos lá, Fábio. Se vocês quiserem enviar o convite para mim, viu, Ellen não. Karen e Rafa. Pode enviar o convite para mim, que eu também recebo. Estou aceitando aqui o convite de vocês dois. Oiê! Ô, Karen, olha Cheguei. só. Entrou os três de uma vez, graças a Deus. Bom dia, galera. Bom dia, Rafa. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Aí são exatamente 19 horas, né? Isso aí. Ah, que legal. Galera, vamos começar esse bate-papo, né? É um bate-papo muito legal que eu sempre procuro fazer essa conexão aí entre profissionais, né? Da saúde, da educação e galera assim que tem histórias, desde pessoais como técnicas, né, das suas áreas, assim, bem enriquecedoras. Antes de começar, a gente sempre faz uma autodescrição, Rafa, porque a gente torna acessível esse conteúdo também para quem tem limitação visual, tá? Então a gente faz uma autodescrição breve, né? Eu faço a minha, no caso faço a do Ivan também, e aí cada um faz a sua própria de maneira bem rápida, tá bom? Hoje eu, por exemplo, estou de camisa preta, uma camisa preta com uns escritos amarelo aqui de uma conferência que vai ter aqui em São Paulo, capital, né, sobre segurança, né, dentre outras coisas. Tenho minha barba, sempre bem feitinha, arrumadinha, né, preta também. Sou branco, tenho 1,60 m, estou de boné preto com a bandeira do nosso país, do nosso Brasil. Estou no meu escritório aqui, onde que tem várias coisas atrás de mim. Uma parede marrom, um globo,
umas estátuas que eu gosto bastante, né? E hoje eu me sinto muito feliz, porque a gente tem que falar de sentimento também. Hoje eu me sinto muito feliz de estar recebendo esses dois convidados aí, principalmente ela, né, a maravilhosa, que a gente já fez uma live, já bateu um papo muito legal sobre todo o trabalho, né, e os porquês que ela foi, né, para Israel, para Naaria, né? Então, é Naaria, né, que se fala? Maria, isso. Caraca, não esqueci, não esqueci. Ó, Tá bom demais. E assim, foi muito bom. Então eu estou muito feliz hoje, tá? Com isso. O Ivan é o nosso parceiro aqui do lado, que faz as línguas de sinais, né? Que nacionalmente, né, no Brasil é chamada de línguas de sinais, Libras, né? Cada país tem a sua, né? Então tem um nome próprio. Ele, no caso, está de camisa preta também, ele é branco, também tem barba também, só que mais baixa que a minha, né? Usa óculos. A parede de fundo dele é sempre azul ou verde, né, para ficar muito mais visível para o público, né, que tem limitação, né, para ver as imagens, para ver os gestos. E também penso que ele está bem feliz, né? O Ivan está sempre bem animado, né? E está aí junto com a gente na construção desse projeto. E aí a senhorita pode passar um pouquinho aí para a galera que bom, tem essa limitação visual. eu sou a Karen, eu sou alta, eu tenho 1,75 m. Hoje eu tô de blusa verde de manga comprida, porque o meu frio é maior do que o de todo mundo, eu acho. Eu sou branca, eu tenho meu cabelo bem curtinho, grisalho, porque desde que eu cheguei em Israel há 5 anos eu não pinto meu cabelo, então ele é tingido natural, de um branco grisalho assim. Eu tô na minha casa, eu tô com um fundo meio branco aqui, eu tentei uma parede mais aqui que eu me ajeitei melhor. Fiquei pensando num sentimento, como eu poderia expressar como eu tô me sentindo. É uma mistura de estar feliz por estar compartilhando uma experiência, um momento que a gente está vivendo aqui, uma tristeza profunda com que os últimos acontecimentos que aconteceram em Israel e um pouco de tensão pensando na situação no dia de amanhã. Então, esse é o misto de sentimentos que é como eu estou me sentindo agora. Legal. E o Rafa? Meu nome é Rafael Guanabara, eu também vivo em Israel. Hoje eu estou de camisa cinza, com um jacaré Não é estampado ela na frente. Lacoste. Não, ela É Lacoste. Barba eu tenho, não tão bem feita quanto a do Lucas, mas tenho. Cabelo eu não tenho. Eu uso óculos e eu estou aqui na minha casa também em Israel, no meu estúdio, onde eu uso para gravar meus conteúdos. Eu tenho uma placa ali atrás pedindo o fim da guerra, né? Pedindo para parar com a guerra. E o meu sentimento hoje eu acho que eu compartilho o mesmo sentimento da Karen. A gente está feliz de poder estar compartilhando isso tudo com o mundo, mas a gente está vivendo o dia, cada dia de uma vez, e sempre pensando que o dia de amanhã a gente vai ter notícias boas, afinal, né? Pô, legal. Fala um pouquinho, Karen, para a galera aí que não te conhece, o que você atua, né, na área da saúde, aí na Naaria, como que tá agora, né? Pode começar a contar, porque a galera não te conhece, não. Tá. Bom, eu sou educadora física, eu me formei em São Paulo, na FMU, e depois eu me mudei para Salvador. Eu vivi 20 anos em Salvador com meu marido, tive 2 filhas baianas, e há 5 anos eu moro em Israel. E eu tive muita sorte de conseguir continuar na minha área que eu amo, que a gente até fez uma live falando sobre isso, sobre trabalho e tal. Então, aqui eu atuo nas academias, nos clubes aqui da cidade onde eu vivo. Eu tenho alguns grupos, né, particulares que eu dou aula e também dou aula de personal, que eu vou até a casa das pessoas e 90% do meu público é maioridade, a melhor idade, que é 70 a mais.
E depois do corona ficou muito difícil para várias pessoas e tudo. E aí a gente, né, eu desenvolvo esse trabalho de se movimentar um pouco. Então eu acabo levando material, não preciso de muito espaço, para o pessoal poder ter uma vida mais ativa. E isso, né? Então, depois dos acontecimentos, né, no dia 7 de outubro, que foi muito triste, né? Tudo que aconteceu aqui, nós ficamos em choque algum tempo para poder entender a situação, o que estava acontecendo, que até então a gente não estava entendendo nada. E imediatamente já recebi mensagens que os clubes iam estar fechados, que eles não iam reabrir porque não estava no momento seguro. E aí a gente começou a entender que a situação era mais grave do que a gente estava imaginando, infelizmente. E o que eu posso dizer assim do meu trabalho, né, na primeira semana depois do acontecido, eu não trabalhei, eu fiquei em casa e eu estava muito aflita com essa incerteza, né, que para a gente tudo é muito novo, o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, como eu amo o meu trabalho e eu sei que, de alguma maneira, a atividade física dá uma relaxada nessa tensão, ou tira um pouco, né, toda hora na TV vendo só coisas ruins e aquela pressão, eu resolvi, isso aconteceu no sábado, dia 7, quando foi na quarta-feira eu comecei a abrir link de atividade física gratuito, uma vez por dia, e para o pessoal poder entrar. Então, eu peguei o canal dos grupos do clube, né? Que eu tenho o canal do WhatsApp deles, falei com a gerente e tudo, e fui mandando o link. E aí, no primeiro dia, entrou 7 pessoas, depois entrou 10, depois entrou 20, aí depois no outro dia já tinha 40. Então, o pessoal agradecendo muito esse momento, né, de atividade física, porque realmente dá para dar uma desconectada dessa pressão e sentir esse alívio, né, do que está acontecendo. E por outra forma, nessa semana que passou agora, né, eu voltei devagarinho a dar aula, porque a gente vive uma situação muito tensa, que na Haria é colado, a gente está muito próximo da fronteira com o Líbano, que está em tensão. A tensão toda, o que aconteceu foi no sul do país, a gente está no extremo norte, mas que tem uma tensão no ar. Então, a gente tem que estar perto de um lugar protegido, que aqui são os lugares que a gente tem que se abrigar para se proteger dos mísseis, das coisas que vão vir. Então, a gente fica um pouco tenso, mas eu comecei a tentar achar uma nova realidade de vida e tentar recomeçar de novo, né? Porque tem algumas pessoas... O Rafa está trabalhando normal, ele vai poder até falar aí um pouquinho, que eu adoro falar também, então eu tenho que ficar quieta um pouco. Mas basicamente é isso, que, né, a situação em relação ao trabalho, como a gente pegou, né, tomou isso de surpresa e de repente para a gente entender, né, o que está acontecendo. E como a gente está relatando assim, cada minuto, sei lá, X, vamos ver o que vai acontecer. Verdade. E no caso você, Rafa, no caso você trabalha com o quê? Você sentiu demais também com esse tipo de situação? As demandas de trabalho, não? Na verdade, em questão de trabalho, a minha demanda aumentou e muito, porque eu em si trabalho diretamente com a infraestrutura do sistema de defesa aqui de Israel. Então, eu estou trabalhando não normal, como a Karen falou, mas estou trabalhando anormal. Horários diferentes, dias diferentes. A fábrica que eu trabalho em 20 anos nunca abriu num Shabat. A segunda vez, né? O segundo Shabat que abre. E o segundo Shabat que eu trabalho, o Shabat aqui pra gente é o sábado e não se trabalha. Então, 2 semanas já desde do acontecido e a gente está trabalhando direto em horários, a fábrica está 24 horas trabalhando para poder enviar peças do sistema de defesa para a infraestrutura em si, né? A gente, na verdade, eu tomei um choque quando a minha esposa, de manhã, quando eu acordei, ela falou assim, olha, invadiram o sul. Eu disse, assim, mas como assim? Porque muita gente acha que é normal isso aqui em Israel. As pessoas vendo notícias, eu estou vendo tanta gente desinformada sobre Israel, que eu já escutei várias loucuras
E uma delas foi de que, não, isso é normal de acontecer. Não, isso não é normal de acontecer. O que aconteceu no dia 7 não acontece em Israel. A última vez que Israel viu isso tem meio século. Algo parecido, quando o sistema de defesa não era nem tão aprimorado quanto é hoje. Então, isso não é normal. A questão dos ataques com foguetes, isso sim é normal e o país tem como se proteger e dá proteção à população. Mas invasão terrestre, isso não é normal de acontecer. Então, a gente ficou realmente assim, abalado com o que aconteceu e a forma que aconteceu. Aquilo ali, o que foi feito não é humano. Não foi humano o que aconteceu. E, no meu ponto de vista, apesar de toda a tensão que a gente está vivendo, Israel precisa fazer o que está sendo feito para que isso não volte a acontecer novamente. E são coisas muito difíceis, né, de se desvencilhar, né? Porque não é país contra país, né? Não é uma guerra país contra país, é país contra milícia, né? É país contra terrorismo, né? E o terrorista, infelizmente, ele se abriga na fragilidade da classe média baixa, tudo, na casa das famílias, nos hospitais, em tudo quanto é lugar. Então, aí, para fazer operações onde que você vai conseguir, né, dar uma solução para isso, nossa, é vidas e vidas que acabam sendo ceifadas de pessoas, né, que estão na Palestina, né, ali no sul, né, e até em outros locais, né. Então, o Rafa, ele entende muito desse... eu falo que eu sou mais emoção e ele é mais razão, sei lá. É que ele entende, ele está muito mais por dentro. Eu tento tirar o meu foco de muitas informações e tal, e eu tento, pelo caminho da atividade física, fazer relaxar e tudo. Então, assim, eu não tenho... eu tenho um canal direto com a minha prefeitura, que eu recebo mensagem, tipo, quando a gente tem que se abrigar ou se tem alguma instrução diferente, mas eu procuro ficar em casa, vejo mais assim Netflix, ou vou relaxar, ouvir uma música, eu não consigo muito ficar por dentro. O Ravel, eu adoro conversar com ele, adoro os vídeos dele, aliás, ele tem um conteúdo fantástico sobre Israel, né, que a gente fala muito que o pessoal tem uma visão muito distorcida do que é viver em Israel. Eu tenho recebido milhões de mensagens. Cara, você não vai voltar para o Brasil e tudo. Não é falando mal, sabe? Acho que o Brasil é um país maravilhoso e tudo, mas eu não acho que é um país seguro para se viver. Por isso que eu saí do Brasil. Hoje, realmente, a gente está passando por um momento de dificuldade momentâneo, mas a gente é alertado quando tem algum perigo. Até soa uma sirene e nos dá um tempo para nos abrigar. Então, assim, não é... Quantas vezes eu fui assaltada no Brasil, ninguém tocou uma sirene para falar, Karen, se esconde aí que o cara tá vindo atrás de você. Verdade. Inclusive, eu estava falando com um amigo meu aí, que essa semana ele foi visitar o irmão em Fortaleza, eles saíram para comer, ele foi assaltado, obviamente, e aí puxaram, ele entrou meio numa briga com o cara, ele caiu para trás, bateu a cabeça, teve que ir para o hospital fazer tomografia e tal. Então, eu falei, essa violência, né, que falam e tudo, eu saí do Brasil por conta da violência, que eu não me sentia segura, e aqui, por mais difícil que está sendo a situação, eu queria deixar todo mundo tranquilo que a gente se sente seguro. A gente escuta, né, Rafa, a gente está muito perto da divisa, a gente escuta avião, praticamente passando o dia inteiro. E é uma sensação boa, porque a gente sabe que estão protegendo a gente, estão cuidando da gente. Então, a gente, né, Rafa, fala aí, essa é a sensação que eu tenho. Aqui a gente, por mais que as notícias e as imagens que cheguem no Brasil sejam muito inflamadas, né? Violentas, vamos dizer assim, mas a gente se sente seguro. Essa questão dos aviões, muita gente, não, Deus me livre de viver assim. Não, mas eu prefiro viver assim, sabendo que tem alguém cuidando da gente. Por enquanto, aqui no Norte, a gente sabe que está tendo problema. Por exemplo, a Karen, ela não acompanhando as notícias, ela vai saber do que vai acontecer no Norte quando ela receber um aviso. Eu estou direto nas notícias em diversos grupos aqui, então
eu estou escutando o que está acontecendo no norte, daqui da minha casa, dá para a gente ouvir se a gente prestar atenção, e a gente sabe exatamente o que está sendo feito. O exército está protegendo a gente e mantendo isso, por enquanto, limitado na fronteira. E isso é importante. A gente saber que tem alguém protegendo a gente e saber que o governo está preocupado em devolver essa segurança que a gente sempre teve em Israel. Eu também, muita gente me pergunta, você não vai voltar para o Brasil? Assim, não, eu não tenho a menor, não passou pela minha cabeça ainda pegar minha família e voltar para o Brasil. Eu não me sentia seguro no Brasil justamente por isso. É uma violência surpresa. Você não sabe quando vai acontecer. Você não consegue sair de casa e você saber, poxa, será que vão roubar meu carro? Será que a minha filha vai ficar dentro do meu carro? Vão levar o meu carro com a minha filha? É uma tensão completamente diferente. Não estou dizendo que aqui está tranquilo, aqui realmente está tenso, mas é uma tensão diferente. Eu saí para trabalhar essa semana inteira, hoje de manhã, eu saí para trabalhar escuro ainda aqui, e eu não me sinto eu não sinto nem um terço do medo que eu sentia quando eu saía no escuro para trabalhar no Brasil. Escondendo o relógio, escondendo o celular. Eu sei que as pessoas podem me matar por conta de um celular. É completamente diferente essa sensação de segurança. E quem não conhece Israel realmente vai achar muito estranho, mas quem já esteve aqui sabe do que eu estou falando. Que é extremamente gostoso, né, nessa parte, né, de segurança, de sentimento de segurança, até mesmo com as próprias famílias que vocês convivem, né? Sim. Não, muito legal. E no caso, o que eu ia perguntar para você, cara, já que tratando de saúde, né, e educação, os personagens, cada um tem seu perfil, né? Eu, no caso, tenho um perfil onde que trabalho uma expansão de consciência muito forte com relação às artes, né, marciais com a galera, né? E não só artes marciais, mas a arte em si, né? O termo arte, que é muito enriquecedor, né? E hoje cada uma delas está cada vez mais compartimentada, mais estruturada, né? Tá muito enriquecedor, né? E o seu perfil, por exemplo, não é esse, né? Que você quer trazer outros tipos de benefício para as pessoas. Mas a pergunta é, você falou que trabalha com um público para cima de 70, né? A gente sabe o quanto que é importante, independente dos ter 10 anos de idade, 20, 30 ou 70, né? As pessoas elas estarem dentro das suas capacidades biomotoras, até mesmo para lidar com esse tipo de situação e tranquilo, né? Desde não ter um infarto com uma notícia dessa, porque às vezes a pessoa pode ter, né? Como também ela está bem fisicamente para ela poder agilmente, né? Conseguir escapar de determinadas situações, né? Como a gente viu, né? Não estou falando que quem conseguiu escapar, né, da situação como da própria Rave era por causa que tinha capacidades físicas melhores, às vezes não, né? Mas a gente sabe que isso acaba pesando, né? O público, por exemplo, em Israel, ele vem aumentando, né, de interesse para personal trainer, esse público jovem, esse público adulto, ou é uma coisa muito distante, que é mais vista só por idosos, né, que tipo, pô, preciso melhorar minha saúde, porque agora é hora de eu arrumar minha saúde, né, nos 70 anos. O que você acha? Na minha visão, assim, a gente nessa fase, eu acho que o Rafa vai concordar comigo, a gente tem aprendido muito sobre o povo israelense, que é uma coisa que às vezes a gente não criticava, mas a gente acabava não entendendo umas certas posturas. Nossa, às vezes é um povo rude ou é um povo, né, duro. Mas, depois do que aconteceu e você vê a capacidade dele de se reerguer e de levantar a cabeça e ir para frente, é uma coisa impressionante. Eu fiz até um vídeo, uma metáfora de um pé de maracujá, mas depois eu conto. Mas é lindo de se ver. Então, assim, a vida em Israel ela é uma vida maravilhosa, ela é uma vida segura, mas é uma vida que você tem que trabalhar. Então, os jovens, os adultos, o pessoal assim que eu acho que é da nossa idade, 30, 40, até antes de se aposentar, é uma galera que trabalha bem e trabalha duro, tem uma folga por semana, mas assim, às vezes trabalha uma semana de dia, uma semana de noite, igual o Rafa tá tendo que sair da rotina dele. Então, a ginástica, a atividade física, não é uma prioridade. Aqui a prioridade é assim, eu vou trabalhar,
vou tentar comprar minha casa, enquanto eu estou aí, estou fazendo. Tanto é que a maioria dos meus alunos nunca fizeram atividade física, não tinham não tinham esse hábito, e depois que se aposentaram, que tem tempo e tem dinheiro, foram procurar o tipo de atividade. Então, eu acho que culturalmente aqui em Israel é assim, existe uma possibilidade de realmente você ter uma boa vida, não tem essa distância de classe média, classe baixa, classe alta. Claro, tem gente que tem muito dinheiro, mas você tem uma vida muito digna se você trabalhar. Bem, igual uma pessoa que se propõe a trabalhar 8, tem gente que trabalha 10, tem gente que trabalha 12 horas por dia, mas você tem um retorno. Então, eu não vejo que no geral, né, estou falando da minha visão e da minha cidade, talvez em outros lugares seja diferente. Esse público que é mais terceira idade, mesmo nas academias, de 8 da manhã, meio-dia, você só vê gente de 60 a mais, entendeu? Difícil você achar um pessoal... Só quem vai às 6 da manhã, correr rapidinho, malhar e ir para casa, que tem que trabalhar, que entra no trabalho às 8. Mas, de resto, não tem como. E essa questão da mobilidade é muito engraçada. Eu fui dar aula para o meu aluno essa semana... Aí ele falou, porque assim, se você tá andando na rua e você escuta uma sirene e não tem um abrigo, ou você tá dirigindo no meio da estrada, igual o Rafa, eu fico imaginando que ele pega estrada para viajar. Se toca uma sirene, você tem que descer do carro, deitar de barriga para baixo num lugar seguro, colocar a mão na cabeça e esperar 10 minutos para depois se levantar e continuar. E aí, o meu aluno falou que eu trabalho muito com mobilidade. Eu tenho alunos que têm dificuldade de sentar no chão, levantar, então eu ensino como sentar, como levantar o funcional do dia a dia, pegar a sacola de mercado, pôr em cima da mesa, guardar no armário, coisas de mobilidade. E aí ele falou, Karen, eu tô super preparado para levantar do chão, que agora, né? Porque a gente acaba quebrando o gelo numa situação difícil e acaba rindo, né? Porque a gente não tem muito o que fazer. E essas pessoas também, às vezes, são pessoas que têm dificuldade de locomoção e tem que ficar em casa, e às vezes não tem o que fazer. Então, às vezes eu chego para dar aula, a pessoa quer ficar só conversando, aí eu tenho que ir trabalhando um pouco de mobilidade, mas deixar a pessoa desabafar também, falar, porque às vezes ela não tem ninguém em casa, né? Então é um perfil que eu vejo assim em relação à atividade física, e eu creio que hoje em dia, que nem eu vejo no bairro que eu moro, são casas e também tem muita gente idosa que anda com andadorzinho, que tem dificuldade para andar. E às vezes você não tem um quarto de segurança dentro de casa, que é meu caso, e você tem que se deslocar na rua para um lugar seguro. Então, assim, existe essa questão. Claro que se você tem uma mobilidade melhor e tudo, talvez você tenha como se proteger até melhor, porque você vai conseguir andar, ou no caso de você estar na rua, você tem que deitar no chão, depois você vai ter que conseguir levantar. Então, eu entendo que a atividade física, ela é fundamental, e ela é importante, e ela vem para nos auxiliar em todos esses sentidos. Sim, sim, eu acho muito legal, porque a gente está vendo muita reportagem, né? Lógico que a gente sempre procura, eu no caso procuro ver de muitas fontes, né? Porque tem os viés, né? Então, de muitas fontes e histórias assim de pessoas aí que enfrentaram esses tipos de dificuldades aí, principalmente a galera que foi convocada, sabe? Que, tá surpreendendo, sabe? É coisas maravilhosas que a galera tá fazendo, né? Por causa desse preparo, por causa de estar sempre se cuidando, né? Cada vez mais. E a pergunta fica, Rafael, faz ou não atividade física? Será? Espera que eu vou fechar meu olho. Próxima. Que isso, Rafael. Não, olha, eu já fiz muito, tá? A Karen sabe, até meus, vamos lá, sei lá, até 20 anos atrás, nossa, vamos botar aí. Lá no tempo da pedra, vai. Até meus 30 anos. Eu fiz taekwondo até quase 20 anos de idade. Por conta de torções nos pés, eu parei de lutar, mas fiz até faixa azul e ponta vermelha, que seria 2 faixas abaixo da preta. Sim, então, eu sempre na minha
adolescência, desde a adolescência que eu faço taekwondo até a minha idade adulta, eu sempre pratiquei. Eu andava muito de bicicleta, bastante mesmo. Minha vida era em cima de bicicleta. E depois que eu vim de casa e compra carro, e aí a gente acaba esquecendo essas coisas. E a gente pratica outros esportes, levantamento de garfo, tentar amarrar o cadarço, Não, mas é muito legal você falar é isso. complicado. É muito legal você falar isso, porque a gente que procura trabalhar na área da saúde, a gente procura trazer novos significados para as coisas, né? Porque muito desses padrões de comportamento, né, que a gente às vezes abandonou, é porque a gente muitas vezes via como uma obrigação, né? E não conseguia colocar de certa forma aquele prazer, sabe? Sabe? Praticar, às vezes praticava, muitos amigos, né, e clientes praticavam muitas artes marciais e também praticavam muitos esportes coletivos, sabe? Só que praticavam daquela forma onde era mais competitivo, né? Porque tem cada, né, esporte, cada área tem as suas subdivisões, como por exemplo a competição, né? E a gente sabe que tem todo um esforço, né, para você se competir bem, se você se regrar, né? E muitas vezes a pessoa, ela às vezes para porque não tem aquele grau de, né, prazer, de felicidade ali, né? Então, acaba acontecendo isso. Mas é muito gostoso, né? A sensação hoje, por exemplo, cara, você pode falar, né, dessa galera que treina com você, de quanto é bom, né, para esse estado mental, né? Você terminar o treino, tá bem transpirando, em situações muito difíceis, onde que às vezes, né, pessoas que você conhece, né, que eu vi até um pedaço da sua live no sábado passado, falando que todo mundo conhece, às vezes alguma pessoa que foi, né, afligida, né, por essa situação, né, de você poder transpirar, você poder treinar, né, alguma coisa diferente, respirar, começar a ter um ponto de vista diferente na atividade física. Porque a gente sabe que no trabalho, por mais que a gente tenha felicidade também, a gente não consegue ter momentos de reflexão quanto estar praticando uma natação, estar praticando, né, um esporte coletivo, né? Até porque no esporte coletivo, na natação, muitas vezes você ri muito mais, você olha para as pessoas e as pessoas, pô, elas estão se abraçando, elas estão rindo, elas estão fazendo coisas que aí você, tipo, começa a ver o sentido, né, do amor e da vida de forma mais ampla, né? Eu sempre falo que atividade física a gente consegue fazer uma limpeza na mente, até sair um pouco do tufão e tentar respirar e ver a situação de outro prisma, por pior que ela seja, ou mais difícil que ela seja, né? Inclusive, eu te mandei mensagem às 5h30, Rafa, para ir correr comigo hoje, você não me respondeu até agora. Não vi. Hoje a gente está em Narraria, na verdade. A gente chegou aqui com um mês, eu cheguei um mês antes que ele, ou 20 dias, nem lembro. E a gente ficou num centro de absorção, a gente morou um tempo lá junto, né? E depois a gente foi estudar hebraico junto, tanto o Rafa com a Silvia, a mulher dele, eu e o Luciano, meu marido, a gente foi estudar junto. Então, a gente tem uma conexão aí, né? Desde que a gente chegou, a gente passou por muitas coisas boas, engraçadas e difíceis, e a gente compartilha várias histórias, a gente até relembra, às vezes a gente se encontra e, enfim... E as crianças que eram pequenas agora estão enormes e tal. Mas eu vejo que a atividade física, ela realmente dá essa relax, né? E como é importante num momento difícil como esse. Hoje eu olhei aí eu fiquei assim, vou, não vou, porque a gente fica aflito, porque a instrução ainda é você se manter sempre próximo a um lugar que tem um abrigo, para você, se tocar uma sirene, você se abrigar. Então eu tracei meio um mapa assim da minha cidade, eu falei, eu vou sair para correr um pouquinho mais longe de casa para eu sentir também esse alívio e essa liberdade de não estar presa sempre assim, entendeu? E aí eu saí, fui andando um pouco mais, cheguei próximo da praia e todo lugar eu ia vendo, a cada 300, 400 metros tinha um abrigo público, mais para frente outro abrigo público, mais para frente outro abrigo público. Então, de alguma maneira, também isso me deu uma certa segurança. Se tivesse alguma situação de emergência, eu poderia me abrigar. E eu consegui... Nossa, hoje eu saí para correr 1 hora. Uau! Voltei outra pessoa, né?
Realmente a gente que adora esporte, que não fica sem, é muito difícil abrir mão disso. Eu estou sentindo muito esses vídeos de Zoom que eu estou fazendo, é um pessoal que vai para academia, né, as mulheres, faz aula de pilates, de alongamento, todo dia é uma aula diferente, fica 4, 5 horas no clube. E hoje estão em casa cuidando dos netos, porque ou o filho ou o genro foi convocado, ou a mãe está trabalhando. Então, uma situação difícil. E, de alguma maneira, também eu tenho sentido isso, que o esporte ele sempre vai trazer esse equilíbrio, né? De novo, esse relax. Essa união, né? Porque, putz, o esporte a gente viu na história, né? Em várias fases da história, desde para vencer o primeiro tipo, o tipo de escravidão, né? Que era uma escravidão mais global, né? Depois começou a ficar muito racial, né? O esporte ele foi muito tipo usado, né? Se você pegar todas as metodologias de treinamento, né, físico para você hoje ter paz, ter tranquilidade que são usadas, né? O próprio Pilates que você citou, né? Que foi criado pelo Joseph Pilates, né? Em meio à guerra, cara. Em meio à guerra, onde ele pegou pedaços de cama, pedaços de mola de cama, porque não tinha peso, não tinha anilha e tal. Montou as camas do jeito que ele achava que ia fazer um movimento, né, funcional para trazer a reabilitação, né, para as pessoas que estavam, tipo, machucadas, lesionadas, ou até mesmo sem muitas partes do corpo por causa da guerra, né? Isso o Pilates. Então, quer dizer, ninguém sabe dessa história do Pilates. Agora, não preciso nem falar, né? De todas as artes marciais, né? O próprio esporte, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo, tudo. Como que foi, tipo, crucial ter o esporte, assim, a nível mundial, né? O esporte comunica demais, né? Isso daí. Eu não sei se o Rafa tem essa informação, como eu falei, às vezes quando eu preciso ligar em vez do Google, eu ligo para o Rafa, que às vezes ele me salva nas informações. O pessoal que foi convocado, Rafa, que são os Miluim e tudo, você sabe se eles têm que treinar, acho que a cada 5 anos tem um treinamento, você sabe disso? Eu acho que é uma vez por ano, você fica 30 dias, são 30 dias por ano, até os 40 e tanto, que é o seu período de Miluim. Mas eu acho que é um mês que você tem que disponibilizar para esse treinamento durante o ano, né? 30 dias por ano. Os reservistas, né, que chamam do Exército, para numa situação de emergência eles meio que estarem preparados, né? De qualquer maneira, eu sempre acho, eu estou vendo um pessoal entrando aqui também, um pessoal conhecido, que a gente tem recebido muita mensagem, né, Rafa, aí do Brasil, até porque é como que chega a situação aí, e é o que você falou, às vezes tem coisas inflamadas, às vezes tem coisas que são verdadeiras, às vezes coisas distorcidas, sempre pedem, você não quer dar entrevista para TV? Não, porque os caras põem uma vírgula fora do lugar e sai tudo não do jeito que a gente quer. Eu coloco a vírgula no lugar. O Rafa deu umas entrevistas ao vivo aí que fica mais fácil, mas eu fico muito feliz assim de ver. Tem muita gente que eu não falava há muitos anos, de época de faculdade. Tipo, eu morei um tempão em São Paulo, depois eu vivi mais 20 anos em Salvador. Muita gente preocupada, torcendo, não só, né, perguntando se a gente está bem, em segurança, mas realmente torcendo para essa guerra acabar, porque chega, né, gente, de ódio no mundo, chega de tanta coisa ruim, tanta, né, muito difícil, mas de uma certa maneira, assim, vamos rezar para essa paz mundial, né, que está tão difícil, parece um ódio gratuito de raça, de cor, de gênero, de não sei o quê. Então, eu acho que é tão importante a gente olhar de novo para o amor próprio, para o coração do próximo e se respeitar como ser humano. Enfim, cada um na sua, não brigar por essas coisas, né? Então, eu queria aproveitar o espaço também para agradecer o carinho que a gente está recebendo. Deixar muito claro que por pior, mais difícil que está sendo a situação aqui e tensa, que eu acho que é uma situação que define seria tensão hoje, porque a gente não sabe o amanhã o que vai ser.
Mas a gente mora num país maravilhoso que a gente escolheu estar aqui. Ninguém obrigou eu e o Rafa a vir morar aqui, a gente escolheu por conta própria. A gente aprendeu a amar isso aqui. Eu posso dizer porque eu conheço o Rafa, os vídeos, a família dele, tudo que ele faz. A gente ama Israel. E como eu falei, né? É lindo ver o povo nesse momento de luta. O que é o povo judeu? O povo judeu, nas piores dificuldades da vida, ele se dá a mão de luto, não importa. Levanta, um ajuda o outro a se levantar, um dá a mão para o outro e segue em frente, porque a gente não tem outra opção. Israel foi um país cedido, que é o país dos judeus, ainda é o país que a gente se sente seguro. A gente é um país que a gente acredita em tudo aqui. Eu amo viver aqui, adoro. Na outra live que a gente fez, parece que voltei para minha casa, entendeu? Que diz que o judeu ele tem essa lei do retorno para voltar para casa. E a gente sente que aqui é a nossa casa. E a gente quer ajudar, a gente quer lutar. Tem muita gente doando tempo, né, na minha maneira de poder dando aula. Tem gente doando tempo, fazendo comida para os soldados, separando roupa, lavando roupa. Eu fico arrepiada de falar, porque é uma união do povo para um propósito que é impressionante. Eu conversei com as minhas filhas esses dias. Tenho uma filha de 14 anos e uma de 18, que vai para o exército daqui 30 dias. E ela não quer desistir. Ela, mãe, eu falei, filha, mas estamos em guerra. Ela, mãe, se eu tiver que defender o país, eu vim para cá para isso. Então, sabe, é uma coisa que está intrínseca, que lá dentro da alma eu acho que a gente fez assim, eu falei para as minhas filhas, corona e guerra e universidade, que nós estamos passando. Porque é um aprendizado de vida, claro, não é fácil, gente, é uma situação tensa de não saber o amanhã, mas é um aprendizado de olhar para o próximo, dar a mão para o próximo, ver o que o próximo está precisando. Tantas situações pequenas que a gente vê na rua, no dia a dia. E o povo aqui normalmente é um povo duro, é um povo rude, assim, por causa da dureza da vida. E hoje em dia você vê um dando a mão para o outro, um segurando o outro, um abraçando o outro, um abrindo a porta para o outro. Porque sabe que a gente está doído, a gente está quebrado lá dentro, a gente está com o coração ferido, com o coração rasgado, entendeu? Então, assim, os judeus, quando estão de luto, que morre alguém da família, a gente rasga um pedaço da camisa. E eu vi um vídeo ontem do povo de Israel, tá todo mundo rasgado, porque a gente tá de luto. Eu não conhecia pessoalmente ninguém que se afetou diretamente com a guerra, até porque a gente não tem família aqui e tal, nós viemos há 5 anos. Mas assim, todas as pessoas que eu converso conhecem alguém que aconteceu alguma coisa, ou que o filho tá lá agora na frente de batalha, ou o neto, É muito duro, é muito dolorido, mas é um povo maravilhoso, gente. Hoje, cada vez mais eu tenho orgulho de estar aqui. Eu não tenho essa intenção de voltar para o Brasil, principalmente por segurança, porque a gente ainda assim se sente seguro. Então, sim. Rafa, vê se é isso mesmo que você sente. Não, assino embaixo. E ver isso tudo de perto é muito legal. As pessoas se reunindo para distribuir comida para os soldados, pegando rota de onde os tanques vão passar, onde as tropas vão passar, se reunindo na estrada para distribuir bandeira de Israel para os soldados, para levarem nos tanques. As prefeituras, a prefeitura da nossa cidade aqui, teve que pedir para o pessoal parar de ir onde as tropas estão para levar comida, para levar lanche, porque a prefeitura estava preocupada com a própria segurança dos civis, né? Então, pontos de coleta foram colocados para essas pessoas poderem levar o que for, colchonete, biscoito, tudo que precisa lá, e eles vão distribuir para os soldados. É uma união que a gente já viu outras vezes em situações menores, ou enchente na nossa cidade, que a gente vê gente distribuindo na rua chá com biscoito para quem está no engarrafamento há 3 horas, quanto numa situação que a gente viveu agora, que eu acredito ser o pior atentado terrorista da história do país. Não seria diferente
da solidariedade de uma enchente. Então, apesar de tudo, é muito bonito a gente participar disso e a gente ver isso. Não, e é legal, né? Tudo isso que vocês falaram, esse amor, né, do povo judeu para com o próprio povo, e não só para com o próprio povo, para vocês, por exemplo, que são brasileiros, estão aí, todas as outras nações que estão aí, o modo como trata, né, absurdamente, com muito amor, que a gente que agora cada vez mais está estudando, né, vê essa questão de como foi proposto várias e várias vezes, né, dentro do transcorrer aí, né, dos séculos propostos, sabe? Divisões, de forma até mesmo a favorecer, né, o outro lado, né? Então, a gente vê que essa questão de monopólio cultural e extermínio, meu, se não for tirada, né, da cultura mesmo, das pessoas, do coração das pessoas, como desse próprio grupo, né, que acabou invadindo Israel e não vai tirar no caso do grupo, né? Eu estou falando no caso do grupo. Não estou colocando todo o Oriente Médio nisso, né? Por mais que muitos países financiem, né, esses grupos, né? Mas, tipo, por causa dessa questão, né, de monopólio, de tipo, pô, quem que a gente está com quem que está do lado, né? Porque você estar do lado de uma pessoa que não me agrada, ainda mais, né, para países com esse nível de mentalidade, acontece o que acontece, né, Rafa? Você pode estar falando isso, né? Porque essa questão das próprias partilhas foi negada absurdamente, né? Desde a primeira, né, até as outras investidas, por causa disso, né? De tipo, quem está do lado de Israel, né? Quem está propondo a democracia, né, que hoje tem em Israel, né? Então a gente não aceita isso, né? E não vai aceitar. E aí perdura esse extermínio até hoje, né? Então você pode fazer uns Na comentários verdade, sobre isso. muita gente acha que isso é briga por terras, mas é só a gente ver a quantidade de postagens antissemitas que cresceram na internet. É outra questão assustadora. Muita gente aproveitou esse momento tenebroso que Israel passou para simplesmente sair do armário. Eu sempre digo isso nos vídeos. Não é briga por terra. A gente não pode existir em qualquer lugar do planeta. Não é terra. Se a gente largar essa terra para eles e a gente for montar Israel em um outro canto, no dia seguinte esse canto está sendo bombardeado de novo. Porque a gente não pode existir. Não pode existir uma Israel em nenhum lugar do mundo. Isso é antissemitismo, o nome disso. E muita gente apoiando isso nos dias de hoje, 2023. Eu vejo postagens, às vezes, parece que eu voltei para 1930, para 1940. Postagens surreais. E isso assusta. Mas a gente vai sair de mais essa. Não, com certeza, com certeza. E a gente vê que quanto mais a gente estuda geopolítica, né? Essa questão Ocidente, Oriente, Oriente Médio, soviéticos, tudo. Você vê que literalmente tem essa questão, né? De quem você está do lado, a gente chega brutalmente, né? Igual a gente vê pela situação também que aconteceu na Ucrânia, né? E a gente também está fazendo bate-papos aqui com pessoas, grande parte que moravam também, né? Nas regiões ali onde que hoje, né? Hoje estão dominadas pela Rússia. Então a gente vê isso, né? Quem que está querendo propor, né, a política do seu país, né? Então é bem isso, mas dá para vencer, torna o povo cada vez mais forte, né, dentro disso, né? E só coloca a cultura de vocês cada vez mais em evidência, né, com mais força, né? Porque essa questão do povo judeu, né, que se reunificou principalmente em Israel, meio à Segunda Guerra Mundial, não se reunificou à toa, né? Se reunificou porque estava sendo todo exterminado, né, principalmente em toda a Europa, né? Então aí, né, se reunificou. Então, quer dizer, é muito bonito ver a história, né, de união aí de vocês, né? Ontem eu fiz um vídeo super, porque eu não sou boa desse negócio de vídeo aí, eu falo do coração e tal, e ontem, sei lá, eu pensei numa situação, estava até conversando com
com minha tia, irmã do meu pai, que mora aqui, e aí eu falei de uma situação para ela, e eu fiz um vídeo, quem teve a oportunidade de ver, tá no meu Insta e no meu Face, que é do pé de maracujá, que eu falei que ia comentar, e se me der um espacinho eu vou comentar, porque é uma metáfora, assim, que eu fiz realmente o que a gente está sentindo hoje, né? Que sempre que eu me mudo, eu amo planta, adoro natureza e tal, e eu me mudei de casa há pouco e minha tia me trouxe um pé de maracujá, que eu amo, porque eu tinha na outra casa que eu morava que ela me deu. E aí eu fui lá, cultivei, demorou um tempão para ele poder dar maracujá, e aí depois acabei me mudando, ela falou, bom, já sei que eu vou te levar um pé de maracujá. E aí ela me trouxe e eu fui viajar e eu tô com um cachorro bebê aqui em casa. Ele comeu todo o meu pé de maracujá enquanto eu tava fora. E aí eu voltei e fiquei louca, né? Porque eu falei, putz, tava super a dó, já tava vendo onde que eu ia pôr, fazer um negócio que ele tava lindo, todo já tava com flor, com fruto. E aí eu olhei pro pé de maracujá e falei assim, meu, ok, o que eu vou fazer? Eu vou começar de novo. Vou lá, cortei todo, podei, ele que tava tudo mastigado, as folhas, o que sobrou, né? As folhas, os caules, não sei o quê. E comecei a regar e comecei de novo a erramar ele. Aí pega sol, botei ele num lugar mais alto para o cachorro não pegar de novo. E ele foi renascendo, né? Ele tá me dando sinais que ele tá renascendo. E aí eu fiz essa metáfora, que todo dia que eu entro em casa, eu dou de cara com meu pé de maracujá. E é isso que a gente sente aqui, que a gente tomou um golpe duro, mas a gente tem a raiz muito firme lá embaixo. E a gente tem a raiz forte e a gente, com outro cuidado, paciência, com calma, não assim, a gente vai se reerguer, igual o pé de maracujá. Ele vai me voltar da flor, vai voltar da fruta, eu vou poder espremer, fazer suco de maracujá. Então a gente pega essa metáfora aqui, toda vez que eu entro e saio de casa, eu dou de cara com meu pé de maracujá e falo, Karen, vamos lá, mais um dia, né? A gente tá com a raiz forte, a gente tem, debaixo da terra tá intacto, não mexeu em nada. Claro, aquela beleza, né? Aquela tava imponente, aquele pé de... Acabou. Agora Foi ele vai se mastigado, reerguer. exatamente. Foi. E aí, devagarinho, a gente vai começar de novo a colher frutos. Claro, levar um tempo, porque ele não vai dar fruto de uma hora para outra. Ele precisa, né, se fortalecer e para ele conseguir de novo florir e depois dar fruto. Mas eu tenho certeza que a gente vai espremer esse suco de maracujá e fazer uma geleia, um bolo, alguma coisa com os frutos do maracujá. Nossa, o que tem de metáfora sobre a natureza é sensacional. É muito impressionante. Como também do girassol, sabe? O próprio girassol, o movimento que ele faz em direção ao sol, que ele busca o sol, e ninguém, por exemplo, eu nunca pensei nisso, cara. É verdade mesmo. Ele, para crescer, ele se alimenta da luz solar, então ele vai girando. Então, tipo, meu, tem tanta metáfora que a gente pode colocar, né, para com esse momento que vocês estão passando também, que tipo, meu, dificuldade igual vocês sempre falaram, sempre teve, né? Igual o Rafa comentou, acho que nas redes sociais dele essa semana, né? Eu não sei se... Eu acho que você pode me corrigir se eu estiver errado, Rafa, que você fez uma observação muito legal, né? Do tanto, né? Do tanto de mísseis, principalmente por parte desses grupos terroristas que são lançados contra Israel diariamente, né? E Israel, tipo, meu, nem quer ficar expondo isso para o mundo toda hora, né? Porque quer expor sua cultura, quer expor seu amor, quer expor sua força, né? Porque a vida já é muito sofrida, mas agora tem que expor, porque, né? Grande parte do mundo está tomando partido, né? A favor, né? Dessa questão desses grupos. Então tem que ser exposto o quanto de mísseis, por exemplo, Israel segura, né? Por dia. Sim. E imagina se desligasse o Iron Dome, né, que é para segurar, se desligasse uma vez só, eu acho que não só Israel já estaria, né, acabado, né? Então Já não tinha mais. Já não tinha mais. Aí você pode fazer esse comentário, né, um pouquinho mais técnico sobre essa questão de quantia, né, para a gente finalizar, porque é impressionante. Na verdade, assim, eu costumo dizer que tem muitos especialistas de sofá, né? As pessoas estão a 15 mil quilômetros
de distância e acham que sabem exatamente tudo da rotina que a gente passa aqui e por que a gente está passando. E eu recebo absurdos como: não, você sabe que o Iron Dome falhou vergonhosamente. Inclusive vai um vídeo ao ar agora lá no canal, que daqui a pouco, assim que a gente acabar a live, eu vou colocar ele no ar, sobre exatamente isso. O Iron Dome falhou. Como ele falhou? Desde o dia 7, quando iniciaram os ataques, não teve um dia sem que foguetes tenham sido enviados de Gaza para cá, para Israel. Desde o dia 7, já foram 7.000 mísseis lançados contra a população civil. Imagina se o sistema realmente não funcionasse. Se o sistema realmente falhasse, ou se não existisse o sistema. A gente já não estaria mais aqui. Então, esse investimento, essa preocupação que o país tem em proteger o país e nós, né, que estamos dentro dele, é surreal. E isso precisa ser dito, porque acho que as pessoas ainda não se deram conta de que a agressão de um grupo terrorista que não é um país, que não representa um país, que não representa um povo, porque o próprio presidente da Autoridade Palestina disse que o Hamas não representa o povo palestino. Essa organização terrorista, que na carta de fundação está escrito que o objetivo dessa organização é destruir Israel e matar o povo judeu, essa organização está enviando foguetes para a população civil. Eles entraram em Israel no dia 7 e o alvo deles foi população civil, idosos, bebês, gestantes. Tem histórias horrendas que, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que isso precisa ser dito, que isso precisa ser mostrado, ao mesmo tempo eu fico com aquela: eu preciso respeitar as vítimas, eu preciso respeitar porque essa pessoa que morreu tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um parente que vai ver aquilo ali, o corpo dela, ou o que aconteceu com ela sendo exposto. A gente fica nessa divisa, mas o mundo, eu acredito que precisou acontecer isso para muita gente saber o que realmente acontece em Israel e muita gente, às vezes, mudar de opinião. E isso é muito importante. Eu recebo muitas mensagens desse tipo também. Não tanto quanto eu gostaria, mas muita gente fala assim: nossa, mas eu imaginava que era assim. E é assim. Então, a gente vai conseguir não só sair dessa, mas também abrir os olhos de muita gente para o que realmente acontece em Israel e como acontece. Nossa, só para finalizar, mas eu gostaria de saber, depois, lógico, eu vou saber estudando, né? Mas por parte de você, esse próprio deslize, né, da inteligência, né? Do modo como eles entraram, do modo como eles destruíram as coisas lá, que é uma inteligência absurda, né, que Israel tem. Como que aconteceu? Né? Por que aconteceu? Na verdade, essa é a pergunta de $1 milhão. Muita gente quer saber o que aconteceu de fato. Isso vai ser esclarecido, não tenho dúvidas. Cabeças vão ser roladas, precisa, né, disso, mas existem várias teorias. Existe a teoria que eu acho que é a mais que se aproxima, forte, de que houve um ataque cibernético por conta do Irã, e o Irã conseguiu desligar todo o sistema de segurança das cercas e os monitores não desligar, porque senão os soldados saberiam que alguma coisa estava acontecendo, mas sim manter os monitores na mesma imagem, como se realmente nada estivesse acontecendo. Congelar a imagem dos pontos de observação da faixa de Gaza. E onde eles entraram, onde eles fizeram aquilo, foi uma área meio que só pode ser vista por câmeras. Então, foram congeladas essas câmeras, conseguiram entrar e até perceber que entraram, fizeram muito estrago. Verdade. Legal. Você ia falar alguma coisa, Karen? Não, eu tô aqui só pensando, né? A gente fica se perguntando assim, né? Como chegamos a esse ponto? Porque é muito difícil de julgar. Acho que só os caras lá depois que vão examinar e vão ver realmente o
que aconteceu, mas eu fico aqui indignada como existem pessoas que têm a capacidade de fazer uma coisa desumana. A gente está falando tanto da natureza agora há pouco, que eu falo assim, quando o homem se conecta com a natureza, assim, busca paz, busca Deus dentro de si, ou o que quer que acredite, e eu não sei como uma pessoa pode fazer uma atrocidade dessa, né? Eu até estava comentando, claro, a gente tem conversado muito com pessoas, o que você acha? E aí, e o amanhã? Será que falam que o Irã vai entrar, ou a Rússia, sei lá, eu não entendo nada desse negócio geopolítico e sei lá o quê, mas eu ainda acredito, né, assim, lá no fundo da minha alma, que talvez um dia o ser humano volte a olhar para o próximo com respeito, com amor. Foi o que eu falei, meu médico, ele é árabe, eu adoro ele. Desde que a gente chegou aqui, ele cuida da gente como se fosse a família dele, ele tem um carinho pela gente. Tem muitas pessoas que trabalham comigo, são árabes, são pessoas maravilhosas, entendeu? Então, é deixar de lado esse ódio, gente. Não sei o que o ser humano... me falta até palavra, me falta até ar, porque, sabe, vamos respeitar o próximo independente de qualquer coisa e vamos dar a mão e ser feliz, né? Meu marido fala, você vive no mundo da Disneylândia, né? Porque tem interesses, tem isso... Mas, de qualquer maneira, eu ainda prefiro acreditar que a paz vai chegar e que as pessoas possam ser respeitadas por quem elas são ou por quem elas escolheram acreditar, a sua fé, o que te move. E é isso, aqui a gente está rezando para ter dias melhores. Como a gente fala, que nem perguntando, e aí? Eu não sei, espero ter uma noite tranquila de sono. A gente escuta uns barulhos daqui, que é esse confronto da fronteira, porque a gente está muito perto. Então é um bum, 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 que no começo começava, o coração ia na boca, eu perdi o apetite, não sei o quê. E depois, tá bom, bum, 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 não recebi nenhuma orientação, não tocou a sirene, tá tudo bem, senta, come. Então a gente está aprendendo a uma nova realidade, como a gente vai vivendo o dia a dia e tal. E outra vez, gente, obrigado pelo carinho de todas as mensagens que a gente tem recebido. Tem sido algo muito especial. Eu tenho abraçado todos, tenho respondido a todos. Estamos bem, estamos em segurança, apesar de tudo. Nos sentimos seguros em Israel, por mais que estamos em guerra. É uma sensação boa. Estamos vivendo esse momento de dar a mão para os outros e nos levantarmos e fazer alguma coisa para o próximo, que eu acho que esse é o caminho, entendeu? Não se sentir impotente de alguma maneira, mas ajudar o próximo do jeito que você pode, para que tenhamos dias melhores em breve. Essa é a minha mensagem. Bom demais. Quer deixar uma mensagem também aí, Rafa, para a galera, porque a gente vai estar finalizando. Como a gente está fora do nosso país de nascimento, né, vamos dizer assim, apesar da gente se sentir em casa aqui em Israel, agradecer também todas as mensagens que a gente tem recebido, os votos de dias melhores, o apoio que a gente recebe, nem que seja pela internet, de pessoas que já não falavam com a gente há muito tempo e que estão procurando saber notícias. Isso realmente é muito importante. E obrigado também pelo esse espaço da gente mostrar como está acontecendo aqui, mostrar como a gente está se sentindo. Isso também é muito importante. E aguardar que amanhã seja melhor que hoje. Com certeza. Desculpa, eu esqueci. Agradecer, eu esqueci o nome dele. Como ele chama? O Ivan. O Ivan, obrigado de novo. Ivan, dá oportunidade também para esse pessoal tão especial poder estar acompanhando a gente. Obrigado. É isso aí, galera. Como a Karen falou, né? Hoje, cada pessoa em todo quanto é canto do mundo tem a sua própria cultura e são pessoas assim maravilhosas que só tem a agregar, né? Muito amor e que a gente deixa, né? Essa selvageria, né? Para quem quer fazer essa selvageria e a gente multiplique isso, principalmente através do que a gente faz, né? No caso eu, a Karen, através da atividade física, né? Que é algo bem libertador.
o nosso parceiro, né, o Rafa, que cria conteúdos assim que trazem a verdade, porque uma coisa que você falou também muito legal, que eu também ouvi essa semana numa reportagem, Rafa, é que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente expõe, né, que é o que muitos desses sabe, estão fazendo de errado, que é colocar cenas, né, de crianças, tal, tudo, dilaceradas, decapitadas, tipo, sem filtro nenhum, colocando para sensibilizar em prol da causa, né, deles, né? Então, quer dizer, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, a expor, Sim, claro. né? E se colocar da maneira como você se coloca na rede social. De deixar claro também que a partir de hoje, se quiser ouvir a verdade, principalmente mais técnica e de números, né, que acontece, né, com o povo judeu, dentre outras coisas, entre em contato com você, fale com você, acesse suas lives, porque isso sim é respeito. Isso sim é democratizar. Não eu entrar no meu Instagram, né, e ver cenas, né, extremamente desagradáveis. Né? Então vamos para cima, galera. Sabadão, vamos descansar, vamos comer Vamos bastante. correr, Rafa. Amanhã eu te ligar, Rafa, às 5, hein? Tô esperando. Me liga. Vai na frente que eu vou depois. Estudar bastante, ó, estudar bastante. Hebreu. Então, é sempre isso. Então, agradeço também ao Ivan aí pela participação, tá? Tornar esse conteúdo acessível. A gente acabou passando uns 5 minutinhos, mas top, galera. Bom descanso a todos. Espero ver vocês aí futuramente de novo. Deus abençoe vocês, a família de vocês, amém, né? E a todo esse povo, não só de Israel, mas de todo o Oriente Médio aí. Fechou? Amém. Amém. Shavuot Tov. Boa semana para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau. Bye, bye.